Olá pessoal, estamos de volta a mais um episódio do AlumiCast, hoje com uma convidada super especial. Vocês vão se encantar pela história dela, a trajetória na TV, tem coisa bacana por aqui para ela contar também. E, inclusive, vamos deixar aqui um adendo, queríamos trazê-la na primeira temporada, e foram 10 episódios, e a gente trouxe agora para falar de empreendedorismo digital. E na minha companhia, eu estou aqui junto com o Alex Paulo, meu parceiro de sempre. Fala pessoal, bem-vindos. Só lembrando aqui, esse recadinho que eu sempre repasso para vocês, já se inscrevam aí no canal, deixem um like no vídeo também para estar acompanhando a gente, beleza? Então, agora eu queria apresentar para vocês a nossa convidada, a Tati Ferreira. Ela que pode dizer que quando chegou aqui no YouTube era tudo mato realmente, né, Tati? Trouxe a enxada, né, gente? Trouxe a enxada, veio capinar esse terreno do YouTube. Eu vim. Ô Tati, e assim, a gente tem que começar aqui, eu queria saber da sua origem mesmo, de onde você veio e até nesse ponto do porquê que você escolheu trabalhar com essa parte do digital, né? O porquê que eu escolhi é uma parada difícil de responder, porque eu tô nessa há 13 anos já, né? Então os motivos e as justificativas para continuar, eles foram se modificando ao longo desse tempo todo. Mas o início mesmo foi mais por diversão, por hobby. Eu comecei escrevendo uma coluna. Você perguntou as origens, se eu morava em Araxá, né? Hoje em dia eu moro em Uberlândia há quase, sei lá, deve estar fazendo uns 15 anos, eu não sou muito boa com data, mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu escrevia um blog pessoal, naquela época o diário era virtual, né? Quando a internet começou, o blog era o TikTok de hoje em dia. Desse blog eu fui convidada para escrever uma coluna num blog direcionado para o público masculino, porque eu sempre fui essa pessoa desbocada, que fala sobre os temas de um jeito leve, e como se estivesse falando de compra de supermercado, por exemplo. E aí daí para frente eu fiz o canal no YouTube, né? Migrei a coluna para o canal do YouTube e continuei no digital porque as oportunidades de trabalho foram surgindo, na verdade. Eu acho que isso que me faz manter esse trabalho até hoje. Primeiro foi a oportunidade com o Google de receber pelos vídeos que eu estava produzindo. Depois foram oportunidades com publi editorial, né, divulgação de marcas e tudo mais. De lá para frente, escrever livros, que inclusive é o presente que eu trouxe para vocês. Depois abram para a equipe inteira. Muito obrigado. Queremos falar um pouquinho a respeito também. Da hora, massa. E hoje em dia eu trabalho muito com consultoria, com palestra, com planejamento de negócios para a empresa, exatamente porque eu vi esse mercado nascer, porque quando eu comecei não era um mercado, era um lugar para você, sei lá, se falar sobre as coisas que você queria, se expressar de uma maneira mais aberta para um público maior e vi ele crescer, se desenvolver e se estabilizar. Então acaba que essa experiência toda que eu fui acumulando ao longo desses 13 anos me dá uma chancela hoje para trabalhar com essas outras coisas que são carros-chefes do Acidez Feminina, que se tornou uma empresa com muita gente trampando e etc. E por que acidez feminina? E aí eu não sei também. Eu não sei te responder. É um nome que é sonoro, de tanto ter repetido, ele se tornou sonoro, mas não fazia muito sentido, né? Porém, na época dos blogs, a gente tinha nomes estranhos, assim. Então tinha o Não Salvo, que tipo, tinha o Kibe Louco, nada a ver também. Nada a ver. Tinha vários, assim, todos, o Jacaré Banguela, então todo mundo tinha um nome estranho. E aí a Acidez Feminina veio do pseudônimo que eu usava para escrever a coluna, porque no blog que eu fazia a coluna, ninguém mostrava a cara, nem falava quem era que estava escrevendo. Então eu tive que escolher um pseudônimo. E aí na época, eu sempre fui essa pessoa desbocada, mais uma vez, que falava as coisas sem filtro, e aí surgiu uma sugestão de ser alguma coisa com ácido, ácide, de tipo, fala coisas ácidas e tal. Então a gente fez uma tradução que não existe no inglês, que é tipo Acid Girl, que era a garota que fala coisas ácidas, ou a garota ácida. E aí eu fui me popularizando dentro da internet com esse nickname, e aí quando foi fazer o blog eu falei, agora tem que abrasileirar isso aí, porque senão ninguém vai entender, vai ser difícil de achar, de escrever e tudo mais, vamos fazer uma pseudo-tradução para Acidez Feminina, e aí ficou, o nome do canal virou esse, eu abri um blog exclusivo do Acidez Feminina e
virou o nome da empresa. Mas era em paralelo, você tinha o blog que você escrevia e os vídeos que você postava. Isso, o blog ele veio 4 meses antes dos vídeos, então eu desvinculei a coluna para um blog especificamente, porque o que aconteceu foi, lembra que eu te contei que a galera entrava no blog de temas masculinos para ver a minha coluna? Então muitas mulheres começaram a acessar também num esquema de tipo assim, quem que ela pensa que é para ficar falando do universo feminino sob meu nome? É a representante do universo feminino. E aí o pessoal começou a gostar e pedir mais. Eu falei, então vamos abrir um blog, porque a gente entendeu que tinha essa lacuna. Ninguém estava fazendo isso na internet. E assim, quando eu digo isso, vocês têm que levar em consideração que eu morava no interior de Minas, moro ainda, mas Araxá é ainda um pouco mais interior. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado. A gente não tinha MTV, então não sabia da existência de Penélope, por exemplo. Eu não tinha TV, nunca tive TV a cabo em casa, então não sabia do Multishow e seus programas falando sobre temáticas femininas ou GNT ou o que seja. Então eu entendia que existia uma lacuna e um pioneirismo ali dentro da internet, e meio que foi mesmo, e está vigente até hoje e tal. Você chegou a uma oportunidade ali, né? Ela apareceu para você? Eu acho que não conscientemente, mas como eu tinha facilidade para falar sobre essas coisas, era o que eu conseguia falar. Eu sempre tive muitos amigos homens, a gente sempre falou sobre essas coisas abertamente, então era o que eu sabia falar, porque eu via muita gente falando sobre maquiagem, culinária, cabelo, moda, já tinha muitas meninas fazendo isso na época. E assim, gente, eu não entendo nada disso, então não tinha lugar de fala, sacou? E aí eu falei, não, então deixa eu falar do que eu consigo falar. Mas não era uma oportunidade, porque pensa comigo, não existia um mercado, não existia dinheiro envolvido nessa história toda. Era só, tipo, a exposição pela exposição. E quando foi que a grana começou a entrar? A grana começou... Então, o blog veio em fevereiro de 2009, o canal surgiu em junho de 2009, vai fazer 13 anos agora o canal. O blog, ele nem está operando hoje em dia. E a grana entrou em outubro de 2009. Eu recebi meu primeiro cheque do YouTube. É até rápido. Foi, eu acredito que em novembro ou dezembro eu fiz meu primeiro publi, que foi para a escola na época. A gente participou de um concurso, quem ganhasse o concurso ia para o Cabo Canaveral experimentar a gravidade zero. Eu ganhei, fui e tal, junto com uma galera que ganhou do Pânico também. Era uma publicidade que tinha diferentes ativos assim, na internet, na TV. E então foi assim. Aí daí pra frente começou a surgir, sei lá, convite para participar de evento, mais publicidade. O blog, o dinheiro com o blog entrou antes, porque antes a publicidade ela vinha no blog. Só que não era um dinheiro significativo de tipo, eu trabalhava como auxiliar administrativo num supermercado na época. Porque aí tem toda uma história de que eu comecei a escrever Isso lá no era blog. chato. Eu comecei a escrever a coluna, eu morava no Canadá, eu era cleaner, faxineira em prédios. Aí voltamos para o Brasil, aí meses depois eu fiz o meu próprio blog, então nesse meio tempo eu voltei a trabalhar como auxiliar administrativa aqui. E aí quando o YouTube entrou em contato e perguntou se eu queria receber para fazer mais vídeos autorais, falei, quero, claro, né? Eu já tô fazendo de graça, é óbvio que eu quero. E aí eu fiz todo o processo da época, porque esse processo já se modificou infinitas vezes hoje em dia. Eu fiz o processo e chegou o primeiro cheque. Quando ele chegou, ele era do valor do meu salário. Então eu tinha feito, acredito que 3 ou 4 vídeos, um por mês, tipo assim. E aí eu pensei de uma maneira muito sagaz, de cara, se eu começo a fazer um por semana, chega um cheque desse por mês. Então eu vou lá no meu chefe agora e vou dar uma cartada nele. Recebi uma outra proposta de emprego que me ofereceu mais. Você quer cobrir? Aí ele falou, não tem condição de cobrir. Aí eu falei, então eu vou arriscar. Eu já tinha dado a cartada, não tinha como eu só falar, não, então vou continuar aqui. Aí arrisquei, fiz mais vídeos e aí a publi chegou e tal. E aí eu fui empreendendo de outras maneiras, até chegar nesse ponto. Então vamos dar uma dica aqui para o pessoal, que a gente fala muito sobre empreendedorismo. E hoje a gente vê vários gurus, várias pessoas na internet falando, você vai ganhar rápido e tal. No seu caso até que aconteceu, demorou alguns meses. Mas estava lá no início, no começo ainda. Qual
não existe uma receita de bolo, uma coisa pronta, mas quais seriam suas dicas para quem quer empreender no digital? No digital especificamente, Isso. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção, que é uma coisa que a galera não deixa muito claro, é que empreender é arriscar. Sim. Isso você tem que... Cara, você está tomando um risco. E geralmente as pessoas pensam nesse risco só pelo lado positivo. Mas tem lados negativos muito complexos da coisa toda. No digital especificamente, a gente tem que levar muito em consideração que era um mercado que estava nascendo e se desenvolvendo, e então eu tinha pouquíssimos concorrentes, e muitas aspas nesses concorrentes. Mas é porque a gente não tinha pulverização de produtores de conteúdo que a gente tem hoje em dia. Por mais que o mercado esteja estabilizado, hoje em dia você precisa fazer infinitamente mais coisas para conseguir o salário mínimo que eu peguei naquela época, que era tipo R$600. Certo. Então, eu acho que a dica principal é: entenda que é quase impossível você sobreviver só fazendo um videozinho para o TikTok, ou só fazendo um videozinho para o Instagram, ou só fazendo... A não ser que você seja massivo, que você pegue massa, que você tenha muitos seguidores de uma vez só para conseguir fechar coisas. Porque empreender, nesse caso, também significa abrir uma empresa, pagar imposto, ter gente para te ajudar, porque se você quer crescer em escala, você precisa ter pessoas que colaborem com você, você precisa de uma equipe para te ajudar a gravar alguma coisa, você precisa de gente de contabilidade, que é uma coisa básica. Você vai precisar de um É uma contábil. empresa, né? Tá. É uma empresa, é empreender em si mesmo. Eu acho que toda essa parte burocrática e complicada geralmente não é conversada. Então fica muito na coisa do glamour, do Whindersson, que está ganhando Sim. milhões de reais, e ninguém estava vendo o Whindersson lá pelejando, ou tá vendo toda a parte burocrática e todas as coisas que ele tem que lidar enquanto empresa. Então, assim, eu não sei, eu costumo dizer, e eu acho que sou a pessimista, mas na verdade eu só queria entender mesmo, porque hoje em dia parece que tem gente que se vende como se estivesse conseguindo viver da produção de vídeo curto, por exemplo. E não é bem isso. Eu não enxergo, pelo menos na minha realidade não é essa. Óbvio que eu tenho umas leituras específicas por causa dos temas e do nicho, mas ainda assim, não é essa coisa. A impressão que eu acho que o povo tem é que, tipo assim, eu vou começar a fazer vídeo e aí eu vou ganhar 100 mil seguidores e aí eu vou estar ganhando 100 mil reais por mês? R$1 por seguidor. É porque Isso. as pessoas pensam que o YouTube paga muito bem por visualização também. E assim, foi um tempo, provavelmente foi assim, né? Teve um tempo bom dessa forma, mas o que a gente sabe é que o YouTube, ele faz essa... Dependendo do nicho, do tipo de vídeo, vai ter alguns que vai ter uma rentabilidade melhor, outras não. Porque hoje em dia, pelo que eu vejo, a maioria dos youtubers que eu vejo aí falando que não dá tanto dinheiro o YouTube em si. O que vai dar dinheiro é você fechar contratos publicitários, né? Fazer esses trabalhos igual você faz aí de consultoria, para poder fazer todo um acompanhamento com empresas. No caso do YouTube especificamente, eu acho importante a gente dar exemplos, por exemplo, para o pessoal entender. Porque quando a gente fala essa coisa meio abstrata de, ele paga, não sei o quê. Outro dia mesmo, não tem nem um mês, eu recebi um comentário de uma menina falando, mas você está reclamando que o YouTube não paga o suficiente para cobrir os custos do vídeo, mas você não recebe 80 centavos por visualização? Falei, moça, se eu tivesse recebendo 80 centavos por visualização, você acha que eu tava fazendo vídeo a cada 2 horas, amiga? Que é isso? É claro, mas não é assim que funciona. O esquema de venda de publicidade do YouTube, e aí a galera tem que entender que a gente trabalha para as plataformas. Exato. Ninguém entende isso também. Você é refém da plataforma. Se o YouTube chegar amanhã e falar, não vou pagar mais nem um centavo, Caiu o castelo de areia. Caiu, e eu vou fazer como? Assim, pra mim, e depende muito do objetivo que você tem. Pra mim, o YouTube hoje em dia, ele é uma vitrine. É onde eu mostro o que eu consigo fazer, como que eu falo, as outras coisas que eu consigo abarcar e assumir, etc. Mas, por exemplo, sendo uma empresa, o YouTube se mantém da publicidade que ele vende. A venda de publicidade do YouTube funciona num esquema de leilão. É como se fosse o mercado de ações, que hoje em dia está muito batido aí também, todo mundo achando que vai ficar milionário. Eu falo, gente, não tem nem dinheiro para cada um de nós ficar milionário. Mas beleza.
Aí eles pegam por dia, as empresas injetam uma quantidade de dinheiro. Eu quero comprar X espaço publicitário. Eles pegam esse valor em dinheiro e dividem dentro daqueles canais que eles acreditam que tenham um vínculo com a publicidade que está sendo mostrada. Então é uma troca entre os assuntos dos canais, a pessoa que assiste, o algoritmo faz essa leitura, e quem que a empresa quer impactar. Isso significa que todo esse dinheiro vai pulverizando e ele vai se dividindo de maneira que eles vão entregar milésimos de centavos, às vezes, por visualização. E aí tem as nuances, que é tipo assim, se você está assistindo um vídeo antes do vídeo começar, assistindo uma publicidade antes do vídeo começar, e você pula um anúncio, não contabiliza como anúncio entregue para o YouTube e você não recebe, a pessoa do canal não recebe nenhum centavo por aquilo. Então, às vezes, você está até vendo bastante publicidade dentro de um canal, mas está todo mundo pulando essa publicidade. Então, nem o YouTube está recebendo o dinheiro dessa publicidade, nem a pessoa que está produzindo o vídeo recebe, porque você pulou. Por isso que a gente fez esses anúncios de 5 segundos agora. Eu ia te perguntar isso, porque tem 5, 6 segundos ali, você não tem opção de pular. Não tem opção. Mas entende o modelo de negócio do YouTube em si? Sim. Porque aí, para ele ganha, ele entrega a publicidade e ele ganha o valor da publicidade. Porque contabiliza, até onde eu sei, da seguinte maneira: você compra uma quantidade de visualizações dentro da plataforma e aí, à medida que as pessoas vão visualizando, isso vai sendo diminuído da conta que você comprou. Então, funciona mais ou menos desse jeito. O Instagram não tem nem monetização para criadores. Eles já ameaçaram algumas vezes que vão fazer isso. Esses dias agora estavam falando. Não, já desde o ano passado. Quando o pessoal começa a debandar para alguma outra plataforma, eles, nós vamos começar a monetizar. Eu acho que eles fizeram teste nos Estados Unidos, se não me engano. Não sei o que aconteceu. O TikTok tem esse esquema, o Quai já tem esse esquema, o Facebook já monetiza também. Porém, o Facebook começou a monetizar não tem 5 anos. E não foi todo mundo que pegou. Mas voltando aos nichos, lembra na história de dividir e pulverizar? Pois é. Eles sabem que eles entregam mais um certo tipo de publicidade. Então, e que eles têm mais demanda. Lembra do esquema da ação? Todo mundo quer comprar Magalu agora no mercado de ação. Então, nós vamos subir o preço da Magalu no mercado de ação. A mesma coisa funciona para a publicidade vendida dentro do YouTube. Então, todo mundo quer comprar espaço dentro de canal de culinária. Então, nós vamos subir o CPM, que é custo por 1.000 da culinária. E aí, quem faz canal de culinária automaticamente recebe mais, porque o YouTube vendeu um valor maior de publicidade e vende mais publicidade para aquilo. A mesma coisa funciona para maquiagem, por exemplo. Mercados que atingem mulheres de uma maneira geral têm uma demanda maior e valores maiores. Que bacana, e provavelmente muita gente nem sabia dessas informações. Isso eu só sei porque eu estive dentro do YouTube como gerente dentro do YouTube, treinamentos, a maior parte desse tempo que eu tenho no canal, acho que tem uns 3 anos só que eu não tenho mais gerente. Então eles vão explicando um pouco disso pra gente no dia a dia, até pelas reclamações que a gente tem, sabe? Não tô recebendo nada. O meu nicho é um nicho que não dá tanta publicidade, que é um nicho de assuntos sensíveis. Eles me chamaram durante muito tempo de lifestyle, que não necessariamente era. Mas eles te colocaram nessa caixinha nessa do lifestyle. Então, não era que eles me colocaram especificamente, mas quando eles tinham que fazer algum tipo de divisão, eu estava no lifestyle. E aí o que acontece? Você enquanto empresa, eu enquanto empresa, que for comprar lá a publicidade também, eu posso simplesmente falar, eu não quero que a minha publicidade apareça em canais de X e Y. Então, em canais que tratam de games, não quero que apareça. Em canal que fala sobre temas sensíveis de alguma maneira. E os temas que eu falo, eles são considerados sensíveis pela plataforma. Sim. Porque eu falo sobre sexualidade muitas vezes, sobre relacionamento, e eu falo de assuntos tabus dentro desses lugares. Então, quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de assédio, por exemplo. Eu vi que essa semana você falou do prefeito que casou com a menina de 16 anos. Isso é um assunto sensível. Você percebe? Esse assunto é um assunto comum, que viralizou, que todo mundo quer saber o que está acontecendo, mas para marcas e para plataforma ele é entendido enquanto sensível. Porque eu estou falando de um relacionamento que é
que aparentemente começou enquanto um crime. Supostamente começou quando a menina tinha 13 anos. Então, por mais que eu não esteja fazendo apologia a nada disso, muito pelo contrário, é sensível. Isso tudo começou por causa do Logan Paul. Não sei se vocês estão ligados, mas é outra história. É outra história. Depois a gente vai nesse lugar. E aí, Tati, agora a gente precisava entrar nesse assunto, porque inclusive eu acompanhei, eu assisti, e a gente até aqui, né, nos bastidores a gente comentou algumas coisas, e você participou de alguns projetos na TV, e eu acredito que o Aprendiz talvez tenha sido o que trouxe uma visibilidade maior, não sei se eu estou falando uma verdade, mas como que foi sua experiência lá? Como que você foi selecionada? Foi muito boa. Eu costumo falar síndrome de Estocolmo com o Aprendiz. Já sabe o que é a síndrome de Estocolmo? Sim. Porque a gente ficou confinado, né? 2 meses. E eu sinto falta do confinamento. Eu falo, caramba, tem até muito hoje. problema. muito probleminha. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência super maneira. Obviamente que nos primeiros dias, nossa, eu fiquei transtornada. A Clara não tinha 1 ano. Ela nem tinha começado a andar ainda. Então, tinha esse aspecto pessoal, familiar também. Eu tinha muito medo de dar ruim. Muito. De ser cancelada? Nem usava essa expressão naquela... Não existia o cancelamento. Mas é porque, como é um programa de empreendedorismo, eu tinha medo de fazer qualquer tipo de merda que fosse me tirar do mercado. Ou que fosse me fazer não ser considerado no mercado de alguma maneira. Felizmente deu tudo certo. Mas eu tinha muito receio disso. Mas foi legal, assim, foi uma experiência muito bacana, transformou minha vida em muitos sentidos. Mas foi uma inscrição? Eles te convidaram? Como que funcionou? Não, foi um rolê. Meu amigo, foi um rolê. Quando eles fizeram o primeiro contato comigo, a Clara tinha 4 meses de vida. Então foi em abril de 2018. Em abril de 2018. E a minha primeira resposta foi não. Não, minha filha tem 4 meses, eu estou amamentando, não tem nada a ver. E eles já sempre batiam na tecla do confinamento, tem que ficar confinado e tal. Aí eles, então a gente vê se tem alguma outra possibilidade. Passou uns 2, 3 meses, eles voltaram a entrar em contato. Tati, agora vai, já conseguimos anúncio publicitário, então vai andar, e aí vai querer? E eu, na mesma. Assim, e muito por causa do cagaço de fazer alguma merda, né? Muito por causa da questão pessoal, do momento de vida que eu tava passando. E muito porque, tipo, a minha vida era o meu trabalho com a internet. Se eu me queimo, acabou a minha vida. Então, vamos devagar. Aí eles, não, mas a gente quer muito que você venha e tal. Eu falei, então vamos negociar. Arruma um esquema para que eu possa chegar e ficar com a Clara dentro do quarto. Então, tipo assim, eu contrato uma babá que fica com ela o tempo todo que eu tô fazendo prova. Quando eu chegar no quarto, a babá sai e eu entro. Porque tem um esquema que você não pode nem falar com o camareiro do hotel. Você não pode falar com ninguém, então eu não poderia nem falar com a babá. Mas era pra eu continuar amamentando a Clara e não ficar distante. Vamos ver. E a gente retorna. E aí some. Porque esse mercado é isso aí também. Tem isso. A maioria das coisas você não tem resposta nunca. Porque aí você fica suspeitando, acontecer. será que eles vão querer mesmo me chamar de novo? Vai chamar outra pessoa pro meu lugar? O que vai acontecer? Aí geralmente a gente fica igual vocês ficavam, nós estávamos comentando aqui antes, stalkeando. A gente fica stalkeando. O projeto andou? Andou. Então eu fui negada. Entendeu? Não quiseram mais. Porque é difícil ter uma resposta, a não ser que seja positiva. Beleza, sumiram de novo. Aí, no final do ano, acho que por volta de novembro, eles sondaram de novo. E aí, agora sua filha já tem quase 1 ano, você iria e tal? Eu, depende, gente, vamos negociar aí, etc. Desapareceram. Aí, quando foi pertinho do Natal, Tati, vai rolar, o confinamento é em finalzinho de janeiro, se você quiser assim, assim, assado, vai ou não vai? Aí eu falei, cara, agora vai rolar. Eles já tinham passado o nome dos patrocinadores e tudo mais, eles não podiam revelar quem que era que estava. Mas, tipo assim, eu falei, gente, vocês estão nessa de novo esse papo? Não, nós temos patrocínio, é esse. Mas por que era tão importante? Porque assim, eu sei que para o canal de TV é importante ter o patrocínio. Mas é tão importante ele passar isso para você? Não, para mim era porque eles estavam nessa de tipo... Vai, não vai. Eu falei, vocês estão com essa conversa de novo. É porque eles fecham o patrocínio para realizar, porque às vezes não consegue fechar e aí...
suspende o projeto. Era No tipo caso do Aprendiz, que mas é ele já era consolidado, era um programa consolidado, né? Mas ia ser Foi o primeiro com na Band? influência. Eu não lembro se foi. Não, era Não, Record, né? não, foi na Band. Foi na Band. Mas é. teve Band. Band, Record, Band. Isso. Ah, foi Aí que mudou. teve Justos, Dória, Justos. Então, o que acontece? É um formato comprado, né? O Justos comprou o formato. Então, você tem que pagar um valor para poder exibir aquilo ali. E se você entra sem nenhum patrocínio, tipo, eu vou assumir, vou vender o patrocínio durante a produção, você já entra com um caixinho negativo. Exatamente. Geralmente os programas de TV, a não ser que seja uma aposta muito grande ou algo que já é, assim, pela experiência que eu tenho, ou algo que já é fato de que vai dar certo, eles sempre entram com patrocínio já fechado. Geralmente grava, no caso do Aprendiz não tinha como você gravar e deixar preso, segurar até vender patrocínio, porque é um reality, você tem que ter algum senso de tempo com tempo real, apesar de que a maioria dos episódios foram gravados antes, mas no caso deles lá, eu pedi maneiras de que fosse certo, porque eu falei, eu não vou passar por esse processo de pensar se eu vou ou não de novo, pra vocês sumirem de novo e eu vou ficar nessa, vai fazer um ano. Aí eles falaram, não. Aí eles me falaram, não, a gente já tem os patrocínios X, Y, Z, vai rolar. Não, foi um convite porque nesse caso específico, e é geralmente o que as empresas ou que as produtoras fazem, eles contrataram uma empresa para fazer o casting. Então essa empresa levou uma quantidade X de nomes para eles e eles juntaram, igual o Boninho no BBB, quais os nomes que teriam mais possibilidades de atrito ou de algum tipo de entretenimento para o programa. E aí esse pessoal do casting que me chamou. Então eu fui intermediada por uma agência que me convidava. Fazer essa ligação. Depois, já no final do programa, eu fui descobrir que o motivo pelo qual eles insistiam comigo era por causa do meu histórico, porque há um ano mais ou menos atrás, antes disso, eu tinha feito um vídeo contando sobre a experiência de empreender no digital. E aí eu tinha falado que tinha muitas baixas e que eu estava vivendo uma baixa e que era muito complicado, não sabia o que eu ia fazer com isso. Então, para eles, eu era a mulher, mãe, que estava se esforçando para continuar empreendendo e que tinha vivido as fases do empreendedorismo natural do brasileiro, que é a montanha-russa. Você então está indo muito bem. Não é glamour do tempo todo. Aí então tinha um interesse muito grande por parte deles de te chamar justamente por causa dessa sua característica. Eu entendo que o casting ele é feito para gerar identificação. Então eu era o personagem ali que ia gerar esse tipo de identificação. Não, porque foi, a Clara, igual você falou, tinha acabado de nascer. Né? E não ir figuras iguais, né? Pessoas muito... Até porque o objetivo do programa é esse, né? Gerar esses atritos para dar audiência e tal. A Clara tinha acabado de nascer, então tem aquela questão assim, mãe recente, quais são as dificuldades? Nossa, e muita gente na época deve ter falado, né? Nossa, como que ela conseguiu ir com a filha pequena? Demais. E você diversas vezes lá chorou no programa, né? Ficava pensando justamente em quem está em casa. E teve um BOzinho lá, né? Teve um BOzinho. Conta pra gente como que foi aquela discussão que você teve com o Justo. Eu estava assistindo na época, eu achei o máximo. Então, eu acho interessante que porque parece muito pior na parece TV. Tenso. Parece infinitamente pior. Mas eu entendo que muitas das pessoas que estavam lá comigo tinham medo dele. Era uma coisa que, sei lá, a galera ficava apreensiva. Tipo, ia entrar na sala de reunião. Primeiro que o estúdio era menos 25. Cara, parecia o Alasca aquilo. Não sei se era de propósito, pra gente já ficar tremendo de frio e o povo na TV achar que a gente... Mas ele falou umas coisas que eu não concordei e eu simplesmente discordei. Educadamente, espero eu. Porque você falou, é meu ponto de vista, né? Eu falei, aí é uma questão de opinião, questão de opinião. Eu lembro até hoje, porque fizeram uma figurinha que eu uso no WhatsApp até hoje. É uma questão de opinião. Mas foi muito educado, assim, ele estava batendo num ponto que eu acreditava ser uma coisa diferente, e eu falei, cara, eu te entendo, ok, mas eu vejo de um jeito diferente. E, surpreendentemente, foi o que me fez ficar no programa naquele dia. Porque eu estava na sala de reunião para ser demitida junto com uma outra colega e ela concordou com tudo que ele falou.
E tava nós duas na berlinda, né? Nós duas não tínhamos ido muito bem na prova, ela era a líder da prova. E tudo que ele falava sobre mim, eu falava, eu entendo, foi um erro, mas eu vou te explicar, foi por causa disso, disso e disso. Ele, não, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, tá bom, mas aí é uma questão de opinião, entendeu? E aí depois, quando foi ao ar, aí eu fico e ela é demitida. Quando foi ao ar, eu fui descobrir que ele, na discussão com os conselheiros, falou que ia me deixar exatamente porque ele não gosta de gente que fica puxando o saco. Que Você se posicionou. Isso, exatamente. Isso. Que líder que só tem gente que fica puxando o saco não vai pra frente, não cresce. Que é necessário ter gente que às vezes vai contra, discorda. Ele gostou da sua postura e eu lembro que tiveram várias provas que você foi super bem lá. Tem alguma assim que você lembra que você gostou muito de fazer, Nossa, que envolva... Em qual? Do bombeiro. Foi a primeira? Foi a primeira. Nossa, eu amei demais. Mas é porque eu gosto muito dessas coisas manuais, práticas, e saiu da minha zona de conforto, né? Não tinha nada a ver com digital, não tinha nada... Foi muito bom. TV é outro cenário, é outra dinâmica. E desafios inesperáveis. Tati, você teve outras experiências na TV também, com outros projetos, e a gente vai falar depois dos livros. E teve um lance com o MTV. Conta pra gente também. Então, na época do blog, existia essa... Hoje ainda existe com alguns sites, por exemplo, o UOL faz muito isso. Pega sites específicos e coloca dentro da carteira deles, né? Então, o site vira lá, tipo, acidezfeminina.uol.com.br e aí tá dentro do portal UOL. E eu tinha isso com a MTV, fui parceira, assim, da MTV, da Record e de alguma outra que agora eu não me recordo. Mas era isso, a gente produzia conteúdo online em forma de texto e imagem para eles e aí a nossa visualização, o número de visualizações era compartilhado com eles, eles também mandavam pra gente, a gente ficava no portal, funcionava dessa maneira. Bacana. Eu vi você falando, Tati, também esses dias que eu pensava que seu público era feminino majoritariamente, mas parece que não, né? Todo mundo acha. Não, os caras me encontram na rua às vezes que seguem o canal e falam, eu sei que é feito para as mulheres, mas eu assisto. Eu falo, se você soubesse que 50% do público é masculino. Aí geralmente eu conto, falo, não, fica à vontade, tô tranquilo, você tá em casa. Tem outros 50% de homem aqui assistindo. Mas eu acho que tem muito a ver com o nome, né? A acidez feminina, de alguma maneira, leva os caras a acharem que o público é feminino. Mas não, no YouTube especificamente, a gente oscila muito pouco. E é um público muito mais velho, né? 80% da faixa inteira está entre 35 e 55 anos. E aí a gente tem mais 12% na faixa de 55 a 65. De 13 a 18 tem menos de 1%. Que interessante. Então é um público muito mais velho. É interessante até para fechar alguns tipos de contrato ali, né? Porque aí você não vai ter só o público feminino. Você tem o público feminino, masculino, que se interessam por aqueles assuntos que você aborda no dia a dia. Isso é bom. E o público adulto também é bom, porque tem poder decisivo, né? Poder de compra. Não é igual adolescente que às vezes tem que pedir o dinheiro pro pai, a permissão, etc. E como que você escolhe, por exemplo, uma pauta de um conteúdo? Hoje em dia eu tenho falado muito sobre atualidade, especificamente, mas eu sou muito pautada pelo público. Então, o pessoal manda histórias, e aí eu vou lendo as histórias para escolher que eu vou ler para comentar no vídeo, e aí eu falo, eu podia fazer um vídeo inteiro sobre isso aqui. E aí pego aquela pauta que estava dentro do e-mail da pessoa e faço um vídeo inteiro. Atualmente, o próprio mundo está me oferecendo muita coisa, meu Deus, mês de abril. Eu fui compilar as notícias de abril para fazer um jornal de notícia bizarra do mês de abril. Velho, eu acho que vou ter que fazer uns 3 vídeos, sério. Ontem mesmo apareceu o vídeo das gêmeas siamesas que tem um namorado, uma notícia, quer dizer, que tem uma delas tem um namorado. E a outra é sexuada. Isso, como é que funciona isso aqui? O que está acontecendo? Então, funciona desse jeito. O que acontece vou revelar para vocês o que eu faço geralmente. Às vezes tem alguns conflitos que eu observo nas pessoas à minha volta ou que eu vivo enquanto pessoa mesmo. E aí eu falo, nossa, isso daria um vídeo da hora, hein? Só que, de uma maneira ética, eu gosto de dizer que é ético, eu pego a pauta, escrevo num papelzinho, numa fichinha e guardo lá na minha gaveta. Eu espero esfriar para todo mundo que está à minha volta, para ninguém ficar pensando, lá, Tati,
foi lá trazer o assunto que a gente Agora tá você tratando. revelou, todo mundo vai ficar sabendo. Não vai nada, eles esquecem. O povo esquece que passou por aquilo. Ah, esquece. E aí, um mês depois, um mês e meio, eu vou lá e revivo e falo, isso aqui já esfriou, vamos lá. Eu faço isso com algumas atualidades também, porque eu acho que quando você vai falar sobre uma coisa e você está apaixonado pelo assunto, no calor do momento, a chance de dar ruim é grande. Então, e tem algo que você não gosta de falar? Culinária, por exemplo, você isso aí. Não é que eu não gosto, é que eu não tenho destreza, não tenho talento, eu não tenho domínio. Mas acho que não, assim, eu não tenho problema nenhum para falar sobre nada, assim. Eu acho que eu tenho evitado assuntos muito relacionados à sexualidade, mas não é porque eu não gosto, eu gosto, é porque eu sou muito tesourada pelo algoritmo, pelas marcas e tal. Então eu tenho que cuidar do negócio de uma maneira ampla. E para o negócio sobreviver, ele precisa ter interesse de pessoas que vão bancar o negócio, de marcas que vão bancar o negócio. Então, é mais por isso. E aí, hoje, por exemplo, para rentabilizar, porque você tem o YouTube e hoje você trabalha também dando consultorias para as empresas. Como funciona essa sua consultoria, treinamentos, palestras? Então, tem várias vertentes. A mais simples não é só para empresa. Às vezes, por exemplo, eu dei uma mês passado para duas moças que queriam começar a criar conteúdo para vender um serviço online. E elas não sabiam por onde começar, não tinham conhecimento de algoritmo, nem de que tipo de plataforma, para onde que ir, para ser mais assertivo. Então eu monto uma apresentação direcionada para o que elas querem e aí dou dicas de plataforma, de formato, de técnica, do mais básico ao mais complicado da coisa toda. Onde que elas vão conseguir trazer público de uma maneira mais rápida. No caso delas era um assunto muito nichado, muito nichado. Então fui fazer uma curadoria de grupos de Facebook, por exemplo, porque era um assunto que no Facebook é muito recorrente, entende? Então eu faço essa curadoria de onde elas vão conseguir divulgar organicamente o trabalho delas, que vai trazer resultado. Mas faço isso para pequenas e médias empresas também. Então a empresa quer estar produzindo conteúdo orgânico de uma maneira mais técnica, formal e planejada. E como eu faço isso para a minha vida inteira, então eu vou lá e falo, eu acho que aqui, se você for por esse caminho, você atrai. E aí sempre traçando um objetivo, a primeira coisa é traçar um objetivo. Você quer ganhar mais seguidor? Você quer converter? Você quer apresentar, fazer divulgação científica? Porque, por exemplo, médico, tem muitos médicos que querem ser speakers de marcas. Então, o intuito é mostrar que eles têm conhecimento. Aí é o outro objetivo. E aí eu faço essa leitura, curadoria de conteúdo, faço curadoria também de concorrentes ou pessoas com as quais eles podem se inspirar. E aí geralmente eu pego perfis que não tem nada a ver com a marca em si, com o mercado daquela pessoa, mas que encaixaria. Então, por exemplo, a menina que vende massagem, ela vai te ajudar a entender como humanizar a sua marca, porque ela é massagista. Mas ela está mostrando o dia a dia dela também enquanto massagista. E às vezes você olhando isso, você consegue compreender que você não precisa mostrar que você está bebendo no bar para humanizar a sua marca. Sacou? Complexo. Não precisa ser informal. Dá para ser formal e ainda mostrar partes do que você faz e tal. Esse é um tipo de consultoria de produção de conteúdo. Eu faço também fomentação de cultura em empresa. Então, por exemplo, e isso me foi apresentado pelas próprias empresas. Eles vieram me procurar e falar, eu acho que você consegue fazer, eu fui, deu certo, eu tenho feito com frequência. Hoje em dia, empresa, especialmente de tecnologia, eles têm uma necessidade muito grande de fomentar a cultura para que o colaborador não saia por um salário melhor. Porque a demanda é alta e tem vaga em tudo quanto é canto, então aquela velha história de nós somos uma família na empresa, ela caiu em desuso e agora tem que criar um ambiente confortável para que a pessoa se sinta bem ali e queira ficar independente das propostas que apareçam financeiramente. Eu entro aí tanto para suprir essa necessidade de trazer um reconhecimento e conforto, quanto também para atender a parte de social no ESG, não sei se vocês já ouviram falar, mas Environmental, Social e Governance, que são 3 pilares que empresas multinacionais estão
trazendo muito para dentro das empresas para estabelecer ambientes mais sustentáveis, mais nada tóxicos e etc. Mais acolhedores. E que também tenha transparência com o acionista e entre os colaboradores e clientes. Então eu entro na parte social aí, que é onde a gente vai abordar, às vezes, assuntos que são até um tanto quanto complicados, mas que se o RH abordar, pode gerar uma treta. Pode ser que não consiga dar o fechamento em si. Então, como eu tenho essa linguagem leve, disruptiva, eu trago o RH Tati, nós estamos precisando falar de saúde mental, porque tem uma galera aqui que a gente incentiva, dá todas as condições, oferece sessões de terapia, convênio médico e tudo mais, e as pessoas não procuram, a gente sabe que é uma necessidade. Então, vem aqui contar pra galera por que é legal, como que acontece e tal. Bom, bacana. Então, assim, além de todas essas coisas que você falou, né, de TV, da consultoria, de vídeos do YouTube, você ainda é autora de livros. Vamos dar uma olhada aqui? Aí, então, faz as honras. Vamos dar uma olhada nos livros. Olha que bacana, vou mostrar lá pro pessoal. Olha aí. Esse aí. Manual da Mulher Bem Resolvida. E esse aqui é o Guia Essencial para DR. Vou levar esse? Nossa. Tá na necessidade. Também tô precisando de um, dos dois. Olha que bacana. Não, quase não tem DR. Mas assim... E como que surgiu esse projeto? Esse aqui foi um convite da própria editora. Esse é mais antigo. Esse é mais antigo. Esse é o aqui primeiro. é novo, né? Esse é de recente. novembro do ano passado. Isso. Esse aqui que eu lembro que você lançou por agora. E entre os dois tem um outro que é um romance, mas ele se esgotou. Então não tinha cópias lá em casa para trazer para vocês, a não ser as que eu rabisquei, né? E aí, esse aqui veio o editor da editora lá, da Editora Planeta, ele viu um vídeo meu que tinha esse nome, e aí ele falou, acho que dá para virar um livro inteiro, hein? Aí eu falei, acho que você tá enganado, hein? Ele falou, não, acho que dá sim, vamos lá, você vai ver. Aí comecei a escrever, realmente virou um livro inteiro, foi um dos primeiros lançados por influenciadores, né? YouTubers na época era. E vendeu muito bem, ele é um best-seller, tanto que eles quiseram fazer um segundo comigo, que foi o Doces Dias Ácidos, que também foi um best-seller, vendeu bem. E aí esse agora tem 2 anos que eu estou tentando escrever ele, estava tentando, agora saiu. Mas esse eu lancei independente. Então eu já mesma veio fiz até todo o com projeto. dedicatória aqui. Equipe Alume. Com essa letrinha de médico. Não, tá bonita, tá bonita. Você precisa de ver a minha. E eu acredito que é importante a gente não sair desse momento aqui, desse encontro, sem fazer uma pergunta. Algo que você falou agora que eu me lembrei. Carregar esse título de influenciadora é pesado? Não, acho que não. Acho que assim, o trabalho é leve, é tranquilo. Tem muito dos prós e contras de ser um autônomo. A gente falou de empreendedorismo, a gente é empreendedor mostrando a cara, né? Então, você tem toda uma gestão de empresa para fazer, ao mesmo tempo que você usa da sua imagem o tempo inteiro para gerir e também para fomentar aqueles negócios. Mas eu acho que não. Eu não tenho implicância com a história que a galera, eu não sou influenciador, eu sou produtor de conteúdo. Exato. Porque hoje tem isso, né? São as duas coisas. Eu gosto de pensar que eu sou as duas coisas. É que influenciador é bem prepotente também, pensa? Eu estou influenciando as pessoas a tomarem uma decisão. Todo mundo influencia, pô. Todo mundo. Qualquer um influencia. Quem nunca foi comprar num lugar porque o amigo indicou? Exatamente. Ou foi assistir uma série porque... Então, influenciadores somos todos nós, assim. Mas enquanto profissão, acho que produtor de conteúdo designa que você está fazendo uma coisa pensada, né? Até a questão de influência, até porque se eu tenho 1.000 pessoas que me seguem no Instagram, você tem 70 mil, né? Mais de 173 mil, né? Que te seguem lá. Quase 2 milhões no YouTube. Então, assim, você acaba influenciando mesmo grande parte da população, das pessoas que te seguem ali, de certa maneira. Né? Aí pode ser positivo ou negativamente. Porque eu ia te perguntar, e aquelas pessoas que às vezes o só povo segue só né? pra xingar? Porque acontece também. Tem os haters também, e aí já são... Aí tá influenciando, né? A pessoa passa raiva, talvez. É um tipo de influência também, de algum jeito.
Tati, e projetos futuros? O que você tem pensado aí? Ou tá tranquila? Não, tranquila a gente nunca tá, né? Eu tô plantando o tempo inteiro. A gente tá para lançar um podcast também num formato diferente desse que a gente tem hoje em dia. Vamos ver se vai dar certo. O que acontece nesse mercado também é que muitas vezes tem muitos projetos que não andam, né? Exato. Lembra aquela coisa? Às vezes você é abordado para fazer muitas coisas que depois você nunca tem resposta se rolou ou não. Então esse aí a gente está plantando, vamos ver se vai rolar, se vai dar certo. Esse é um que está próximo de rolar. Bacana. Legal. Vamos assistir, né? Vamos 50% acompanhar. tá garantido. Pô. E não vem me falar depois, Tati, eu sei que é para mulher, agora vocês já sabem. Que legal. Bom, pessoal, foi uma honra então receber aqui a Tati Ferreira hoje, ter esse bate-papo aqui tão descontraído, tão leve. Uma pessoa que até eu falei pro Alex porque eu não conhecia de redes sociais, de mídias sociais, e eu falei, pô, como que ela é? Ele falou, cara, ela é super simples, e verdade. Ela é super simples, foi super acessível. Que bacana, né? O mundo precisa de mais pessoas assim. Valeu a pena, né, Alex, trazê-la? Com certeza. Vocês estão sendo muito gentil. Pro Alex, eu sou a mãe da Clara, na Exatamente. verdade. Encontro todo dia na porta da escola. Lá a gente encontrou hoje. A gente se cruzou assim. Ela até mais tarde. Então daqui a pouco. Então daqui a Tem uma pouco. carona? Foi. Dele também. É desse jeito. Então, assim, é muito natural isso pra gente, mas é muito bacana, Tati, te trazer aqui também pra, assim, tinha muita coisa que a gente conversou aqui que eu não sabia também, que a gente foi perguntando, né? É legal que a gente se conhece melhor também, conhece a parte profissional, né? E quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. Gente. Era para ter vindo antes, igual eu falei, eu fiquei sem graça, eu sou um pouco tímido para Vocês veem que o Marcos começou falando, era para trazer na primeira temporada, porque eu cheguei aqui cobrando. Cheguei aqui, velho, vocês chamaram todo mundo que eu conheço dessa cidade e não me convidaram, que é Cadê o meu absurdo. convite? Eu encontro com o Alex todo dia, minha filha frequenta a casa dele e ele não me convidou. Eu já tava duvidando da minha Eu já estava com capacidade. vergonha também. Tô brincando. Mas é só brincadeira. Mas foi bacana. Muito bom. Foi Muito bom, viu, Tati? Muito obrigado. Volte mais Imagina, vezes, né? gente. Mais vezes aí. Eu tô pronto, vocês sabem onde eu moro, é só me chamar. Eu fiquei feliz pelo convite, muito obrigada, tô honrada mesmo e vida longa. Vida longa. Fechado. É isso aí. Valeu demais. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. E curtam o vídeo aí, viu? E inscrevam-se no canal também. Até mais. Fechou?